A paz do Senhor a você e a querida família. Outra vez vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto bíblico em Atos capítulo 2 e 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Queridos, muito obrigado por você estar aqui outra vez conosco nesse canal. Você que já tem se inscrito, você que tem compartilhado, deixado o seu like, nossa gratidão. E você que está chegando agora, não fez ainda a sua inscrição, não se inscreveu, deixa o seu like, tá bom? Acione lá o sino de notificação, porque todas as vezes que a gente lançar um conteúdo novo, você é notificado e o YouTube também vai mandar para outras pessoas depois de nós, tá bom? Deus abençoe. Vamos então meditar na bendita palavra de Deus. Como todos sabem, nós estamos com uma sequência de vídeos falando sobre o discipulado cristão. E nós estamos naquela fase dos assuntos prioritários a serem ensinados no discipulado. E dentro desse tema, nós temos alguns subtemas como doutrinas bíblicas, não é? O que está dentro desse tema. Aí nós temos as doutrinas bíblicas, a gente já falou. E no vídeo de ontem, nós falamos sobre o batismo em água, sua bênção e sua necessidade, o batismo com o Espírito Santo, sua bênção e sua necessidade na vida do cristão. E hoje nós vamos começar falando sobre a igreja local. Lembra que num vídeo anterior a gente falou da igreja, ela como falamos da doutrina da igreja. Há uma doutrina bíblica, não é, que fala da própria igreja. Agora nós estamos falando da importância do crente pertencer a uma igreja local. Porque quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de igreja no seu sentido universal. Porque a igreja de Cristo, ela não é apenas aquela igreja local, mas ela é composta de todos os crentes fiéis a Jesus em todas as partes da terra. Tanto aqueles que já partiram, como aqueles que hoje vivem e outros que ainda vão crer e farão parte no futuro do corpo de Cristo, que é a igreja. Porém, tem a igreja local. Apesar da igreja ela ser universal, mas ela para ser universal tem que ser local. E a importância de se ensinar ao novo convertido, a importância dele estar na igreja local. E eu quero mostrar aos senhores, a todos que nos assistem, nos ouvem neste momento, algumas importâncias que o discipulado cristão precisa colocar diante do novo convertido, para que ele não fique disperso, como alguns. Eu sou crente, mas você congrega onde? Não, eu não congrego. Eu sou crente em casa, vou para o meu trabalho, em casa eu faço minhas orações, em casa eu faço minhas leituras, eu faço tudo na minha casa. Pode-se fazer? Pode. Não tem nenhum problema que se ore em casa, que se leia sozinho. Mas o texto que nós acabamos de ler, eu vou ler outra vez, Atos 12, 44, diz: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E quando você lê o contexto, você vai ver que junto aqui não era em casa, era no templo orando. Tá certo? Então vamos lá. A importância e benefícios de pertencer a uma igreja local. Primeiro, aqueles que pertencem à igreja local recebem a ministração da palavra. Nas nossas igrejas, tem um líder que cuida de cada congregação, de cada igreja, e naquela congregação
tem o dia do culto de doutrina, o culto de ensino, o culto de instrução. São títulos dados ao culto de ensino, mas significa a mesma coisa. Em alguns lugares, aqui mesmo onde nós congregamos, chamamos aqui o culto de ensino. Mas a igreja onde eu criei, lá chama-se culto de doutrina. Mas no início da minha fé, há quase 40 anos atrás, chamava culto de instrução, que todos os títulos se resumem em um só objetivo: ensino. E a importância de pertencer à igreja local é que esse crente ele vai ter a ministração da palavra. Tem o dia do culto de ensino, tem a escola bíblica dominical nos domingos de manhã, ele vai ter os cultos de estudos, os trabalhos de estudo do seminário que a igreja organiza, ou seja, ele vai ter a oportunidade de receber ensinos específicos na congregação aonde ele está congregando. Então, aqui está um primeiro passo, o porquê é importante pôr isso na mente do novo crente, para que ele seja crente e tenha uma igreja local para congregar. Segundo, ter oportunidade de trabalhar para Jesus localmente. Eu falei ontem sobre a importância do batismo em água, por exemplo, e a necessidade, e eu disse que uma das coisas, uma das bênçãos é que quando você é batizado, você tem a oportunidade de desenvolver algumas atividades dentro da igreja, participar de algumas atividades, entre elas a Santa Ceia do Senhor. E aqui nós estamos lendo que na igreja local, além dele ter a ministração da palavra, ele tem a oportunidade de trabalhar para Jesus localmente. São muitas as atividades dentro da igreja. E a igreja sempre aproveita, conforme o talento de cada uma dessas pessoas, vão sendo aproveitadas para trabalhar na obra do Senhor. Porque foi isso que Jesus fez. No capítulo de número 28 de Mateus, versículos 19 e 20, a gente já leu isso aqui algumas vezes, Jesus está instruindo os discípulos a fazer novos discípulos. Mas aqueles que Jesus estava instruindo eles, os mesmos que está lá no capítulo 4 do livro de Mateus, quando eles estavam pescando e Jesus chamou eles para ser seus discípulos. Capítulo 4, estão pescando, Jesus chama. 28, 19 e 20, Jesus está dando instrução a eles, para que eles instruam outros. Ou seja, aqueles que Jesus chamou no capítulo 4, eles agora já estavam trabalhando, já estavam fazendo alguma coisa a ponto de Jesus orientá-los a preparar outras pessoas para ajudar no trabalho. Você está vendo a importância? E isso é possível na igreja local. Então, o novo crente, ele precisa ter essa consciência que ele estando na igreja local, conforme o talento que vá se despontando, vá florindo nele, ele vai sendo aproveitado e ajudará muito no trabalho na congregação onde ele está congregando. Uma outra coisa, gozar do privilégio do culto coletivo na congregação. Eu falei aqui na nossa introdução que tem uns que dizem, não, eu sou crente em casa. Senhor, olha, queridos, nada contra a sua devoção a Deus no seu lar, porque nós temos, todos nós temos. Mas o culto coletivo é uma bênção, porque no culto coletivo você tem a ministração da palavra, você tem os testemunhos que são contados, você tem os louvores que são cantados na coletividade, aqueles que cantam individualmente, ou seja, é uma série de coisas maravilhosas que acontecem no culto coletivo, que se você estiver em casa, você não vai participar. Todos os crentes que têm o cuidado de regularmente participar dos cultos que ocorrem na sua congregação, são crentes bem mais instruídos, são crentes mais bem esclarecidos, bem decididos, discernem bem as coisas, são crentes de uma estrutura espiritual bem evoluída. Então, o gozo do privilégio do culto coletivo deve ser algo que
precisa ser mostrado ao novo crente. Uma outra coisa que ele tem ao participar do culto ou da igreja local: receber assistência espiritual quando em necessidade. Veja bem, se você é um crente que está regularmente caminhando para a igreja, participando dos cultos, vivendo isso que nós estamos falando, na sua necessidade, você vai ter alguém para lhe ajudar, você vai ser assistido. A nossa igreja, especialmente, é de quem eu sei falar mais, porque eu não sei falar de outra, mas a nossa igreja, nós temos pessoas para dar assistência em qualquer área da nossa vida, qualquer necessidade, seja ela de ordem espiritual, de ordem material, de ordem familiar. Nós temos pessoas que tratam desses assuntos. E se nós congregamos na congregação local, na igreja local, nós estamos com essas benesses à nossa disposição. E o discipulado cristão precisa ser, não é, o lugar aonde esses novos crentes precisam conhecer isso. Para concluir o vídeo de hoje, uma outra bênção de pertencer à igreja local na vida do novo crente é manter comunhão com o povo da mesma experiência cristã, né? E todos que Cristo estavam juntos, conforme a gente leu Atos 2 e 44. No momento que nós começamos a participar de todos os cultos na igreja, não é? A gente começa agora a manter a comunhão e fazer com que ela cresça com todos que ali estão congregando também. Você está vendo a importância de pertencer a uma igreja local? Então, se você é uma pessoa que é crente, mas está negligenciando esses passos que nós apresentamos aqui, meu querido, não faça isso. Vá para a igreja, vá para o culto, tá bom? Agora mesmo eu cheguei de um culto. E se eu tivesse em casa, eu não tinha escutado o que eu escutei hoje. A palavra que foi ministrada hoje foi uma benção a palavra que ministrou-se hoje no nosso culto. Se eu tivesse em casa, digo outra vez, não tinha ouvido aquilo lá. Mas minha alma está feliz porque eu estava no culto coletivo com o nosso pastor, com os pastores, com os jovens, adolescentes, crianças, irmãs, irmãos. Todos nós estávamos ali nos alegrando em Deus. Então, a igreja local, e nós mostramos aqui a importância de pertencer à igreja local, a bênção que pode ser desfrutada por aquele que dá esses passos legitimamente. Por hoje nós estamos terminando esse nosso vídeo, nós vamos orar, mas amanhã nós vamos continuar, tá bom? E eu peço a você que não perca, compartilhe com outras pessoas para que eles também possam estar acompanhando, não é? Essa nossa meditação, tá bom? Muito bem, vamos estar orando neste momento? Você pode orar comigo. Eu não sei onde você está e como você está, em que lugar você está, se em casa, no carro, no trabalho, não sei. Mas Deus, Ele vai te ouvir também. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos. Deus, a minha gratidão. Poder, Senhor, outra vez ministrar a Tua palavra. Eu acredito, Senhor, que esta palavra falará ao coração de todos os que ouvirem esse vídeo, Senhor, assistirem essa nossa meditação. Deus querido, desperta a todos, meu Deus, cria desejo, desperta um propósito no coração de todos eles, a estarem no templo, na igreja local, para que haja um crescimento, Senhor, unânime. Deus bendito, eu te louvo pela noite que passou, pelo dia que é chegado, o sono reparador. Deus, nesse dia, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo na terra, abençoa, meu Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desenganados pela medicina. Deus, entra com providência nos hospitais, nas clínicas de recuperação.
nos lares onde tem alguém prostrado, Deus, em cadeira de roda, desenganados pela medicina. Ó Senhor, grande Senhor, em nome de Jesus eu te peço, com todos os que oram comigo neste momento, entra, Senhor, com providência, muda o quadro, Senhor, escuro, negro na vida destas pessoas. Meu Deus, o novo crente, ajuda ele. Senhor, eu te peço também pelos órfãos, pelas viúvas, pelos novos crentes, eu te peço, Senhor, pelas famílias, pelos casais. Deus, pelo nosso Brasil, tenha de misericórdia da nossa nação. Abençoa o nosso povo, Senhor. Deus bendito, abençoa a nossa liderança espiritual. Abençoa a tua igreja nesta cidade, no nosso país, no mundo, os missionários. Deus querido, todos os que querem e desejam, ó Deus, que o Senhor fale com eles. Deus dos céus, fala, meu Deus. Tu és o Senhor que ouve, tu queres, tu podes. Deus, nós esperamos a tua vontade. No nome de Jesus, aqueles que estão indo ao trabalho ou chegando do trabalho, abençoa a todos. Prospera o nosso dia. Abençoa a reunião de obreiros no dia de amanhã, Senhor. Dá-nos a tua palavra. Abençoa o nosso pastor Jário. Ajuda a sua família, Senhor. O nosso ministério. Cuida, Senhor, de todos pela bondade do teu nome. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a querida família. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo, se Deus quiser. Amanhã vamos voltar e vamos dar seguimento a este assunto que eu acho de suma importância. Eu quero dizer aos senhores que, apesar de ser eu que estou falando, vocês não sabem, queridos, o quanto isso me alimenta. Todas as vezes que eu falo, que eu estudo, que eu leio isso aqui, o Espírito Santo ministra ao meu coração. E o meu desejo é que ele faça isso com você também. Deus abençoe você e família. Até amanhã, se Deus quiser.